Curitiba, orgulho de ser a cidade mais inteligente do mundo. Sabe por quê? Porque fez uma revolução digital para facilitar a vida de todos. Tem 310 pontos de Wi-Fi gratuitos e oferece inúmeros serviços online, como abrir uma empresa em apenas 2 horas e ser atendido por um médico sem sair de casa. Curitiba é a cidade mais inteligente do mundo, porque tem um novo modelo de gestão mais transparente e eficiente. Curitiba é a cidade mais inteligente do mundo, porque é segura, com um sistema integrado de câmeras que reduziu 40% dos crimes nos locais onde foram instaladas. Porque é sustentável, com a primeira usina fotovoltaica sobre um aterro desativado na América Latina. Porque seu transporte público será elétrico. Curitiba é a cidade mais inteligente do mundo, porque apoia o empreendedorismo, contribuindo para o desenvolvimento de 604 startups no Vale do Pinhão, porque proporciona qualidade de vida através da alimentação saudável. Prefeitura de Curitiba, orgulho de ser a cidade mais inteligente do mundo. Que a cidade que é inteligente, ela cuida do seu povo. E infelizmente na periferia, nós somos literalmente abandonados. Meu nome é Osmano, eu sou oriundo do interior de Minas Gerais, fui criado no norte do Paraná. E desde de criança a gente tem aquela angústia de por que a gente tem que ser diferente, por que a gente tem que ser excluído da sociedade. Nós vivemos num lugar onde a cidade é considerada uma cidade modelo, uma cidade de primeiro mundo, só que tem um porquê que a exclusão aqui é muito grande. O povo pobre sofre demais nesse lugar aqui. Esse bairro onde nós moramos, bairro Sabará, é uma das ocupações antigas que tem aqui. E a luta aqui para conseguir esse pedacinho de terra foi muito grande. Quando eu entrei aqui, e eu já descobri que isso aqui estava enrolado com as inconveniências da Coab, da prefeitura, da direção do município, porque quando eu comprei, eu fui na Coab para me pedir transferência do documento, o pessoal lá da Coab, um técnico da Coab, caiu na bobeira de falar para mim que aqui não saía documento enquanto o último morador não acabasse de pagar o terreno. Eu ainda brinquei com ele, falando, o que eu tenho a ver com a dívida do meu vizinho? Eu pagando o meu, eu quero meu documento, eu vou pagar tudo e eu quero o documento. Ah, você não vai conseguir. Aí nós voltei para a comunidade, voltei para casa, comecemos aí a conversar com um vizinho, conversar com outro vizinho, aí criamos uma comissão para a gente debater esse assunto. Percebemos, junto com a Terra de Direito, que precisava que tivesse uma associação de moradores que assinasse um processo para nós dar entrada com pedido de uso capião. A opção pelo processo de uso capião coletivo, da apelação de uso capião coletivo, é porque ela é uma possibilidade que vem no Estatuto da Cidade, que foi uma conquista popular também do campo da reforma urbana, esses diversos avanços na legislação, que veio para facilitar, ela vem em tese para facilitar a regularização de ocupações coletivas, tornando o processo menos oneroso, possibilitando também que famílias que teriam também diversas vulnerabilidades consigam acessar isso de forma coletiva. Essa senhora, ela foi no CRAS, né, para fazer o cadastro ali, né. Daí o assistente social falou para ela, por que você não faz um cadastro na Coab, né? Porque ali é insalubre, tá? Aí ela falou, mas eu estou há 25 anos na fila da Coab. Ele não acreditou. Aí ele abriu lá para ver e estava. As mesmas 8 pessoas que estavam na frente dela ainda estão até hoje. Eu
sou Diego, sou presidente da Associação do Sabará 1, né, uma das associações aqui do bairro Sabará. Eu tenho 37 anos e conheço a história do Sabará por viver aqui desde 1 ano de idade, há 36 anos, mas minha mãe e meu pai vieram para cá na época da ocupação também. Então esses relatos permeiam a minha história também, nesse sentido. O Sabará é uma região de ocupação, né? O Sabará é conhecido como Bolsão Sabará, que é uma região onde concentram várias vilas dentro do Sabará. Nós estamos dentro da região SIC, né, a Cidade Industrial de Curitiba, e o Bolsão Sabará existe desde o final dos anos 80. Essa região não é uma região que foi planejada, vamos dizer assim, né? O Sabará, como é uma área de ocupação, ele veio de uma região, todas essas pessoas dessa ocupação vieram ali do Campo Comprido, né? Eles foram despejados dali, justamente porque o pessoal alegou que ali era uma área de preservação ambiental. E o curioso é que hoje em dia essa área onde a prefeitura alegava para que nós não pudéssemos morar lá era uma área ambiental, hoje em dia é onde se compreende o Ecoville, né? A região do Ecoville é uma das regiões mais ricas de Curitiba. Isso então já diz muito sobre essa questão da nossa cidade, enfim, como as pessoas mais pobres são tratadas. Curitiba tem muito essa questão de cidade modelo, de um bom planejamento urbano, mas são em regiões muito específicas, isso diz muito sobre a nossa vila. E ao mesmo tempo, quando você vem para uma área de ocupação, todos os problemas da cidade vêm junto com vocês, quando uma prefeitura não consegue direcionar, não consegue dar atenção, e quando a prefeitura também não consegue dar conta, ou mesmo marginalizar assim, essas pessoas, que foi o que aconteceu com a gente. Em região de ocupação, nós éramos muito marginalizados. Isso foi se refletir, anos posteriores, a um índice muito grande de assassinatos, né? Um déficit muito grande em educação, porque nós não tínhamos equipamentos públicos. E você mora aqui com seus 2 filhos? Eu tenho 5 filhos. Eles moram todos com você? Eu tenho um filho E todos estão em casa? Não, estou na escola. Estão na escola? Ah, mas é que eu tô trabalhando. Qual que é a idade? 16, 14 e 9. Ah, que legal. São mais 3 meninas ou? 2 meninas e um piá, mais um piá. Ah. 2 meninas e 3 piá. Legal. E aí, mora vocês 6? 7. Começando pela água, que a gente não tem, pela luz, que é tudo assim, tudo gato, assistência não tem, questão de saúde, questão de escola, todas essas questões aí envolve que a gente não consegue ter, assim, focado diretamente num, mas a principal mesmo que a gente vê é a moradia. Porque se não tiver a moradia, não adianta a gente ter água, né? Como eu falo assim para a comunidade, muitos falam, nós temos que priorizar a luz, temos que priorizar. Não, mas nós não temos nem o terreno aí, não temos nem a moradia, como é que a gente vai querer água, vamos botar onde? Certo? Então até a gente criou a vigília, vigília pela vida, porque a gente, eu vejo assim que a gente só vai ter uma vida se a gente tiver a moradia. Se não tiver casa, a partir de quando uma família tem a sua casa, a sua moradia, aí ela começa a ter uma vida, porque ela começa a se organizar gradualmente. As comunidades organizadas pelo movimento, toda ela tem uma estrutura assim que é criada em mutirão. Desde rua, desde instalação de água, de luz, essas coisas é feita em mutirão. As casas também, algumas é feita no sistema de mutirão. Desde o material a gente consegue doação. Tem alguns casos que a gente pega algumas casas para ser desmanchado e daí divide entre a comunidade, uns usam um pouco, outros usam outro pouco. Então é dessa forma que a gente vai construindo. Tudo que é feito dentro dessas comunidades é feito em mutirão. Aqui tem algumas que têm banheiro e outras não têm pela questão até mesmo da luz, né? Como a gente não tem uma luz que suporta chuveiro, então a gente não tem demanda para toda a comunidade. Então a gente fez banheiro comunitário e daí concentra a maior parte no barracão. E depois a gente acabou criando assim uma forma para que todo mundo fizesse os banheiros só para uso sanitário. E daí a parte de banho daí fosse concentrado no comunitário.
E além da falta de serviços, da precariedade e da invisibilização por parte da prefeitura, né, esse descaso em reconhecer que existem pessoas pobres na cidade, né, que existem pessoas que precisam dos serviços básicos, a gente enfrenta hoje em dia um aterro sanitário, né, onde as pessoas moram ao lado desse aterro, onde nós que estamos aqui em Sabará, que está aí a menos de, sei lá, 1 quilômetro desse lixão, lidamos com um cheiro cotidianamente. E isso faz parte da nossa realidade, né? Moramos de um lado do lixão, as pessoas da ocupação moram 100 metros desse lixão. Eu sou o Miguel, moro na Tiradentes 2. A vigília que a gente teve que fazer ali em frente à entrada do lixão foi de um ato que a gente resolveu fazer e daí, seguido disso, né, o juiz pediu para a gente desobstruir a entrada. A gente desobstruiu, mas resolvemos ficar por ali mesmo, né? Da onde essa vigília que acabou segurando nós, né? Segurando essas ordens de despejo, né? Que estavam vindo. Acabou a gente ficando ali 7 meses, né? Nessa vigília, né? Fazendo um revezamento entre os moradores. Alguns iam e ficavam à noite, e pernoitavam lá. E aí o pessoal que ia trabalhar, e saíam ali 6 horas da manhã, acabava saindo que tinham os seus compromissos, né? E o que ficava na comunidade subiam, né, para ficar durante o dia. Isso aí o poder público devia de estar vendo essa irregularidade, né? Aí eles querem tirar a gente, né, para aumentar isso aqui tudo sem autoridade. Se o poder público não assumir o papel deles, isso aqui tudo vai virar lixão ainda. E é uma coisa muito próxima da comunidade, né? É uma comunidade que existe desde a década de 80, o Sabará existe desde 86, 87, e esse lixão veio posteriormente e numa localidade muito próxima dessa comunidade. Ao meu ver, em parte, porque essa comunidade é considerada não detentora de direitos. Por isso eles colocaram esse lixão lá. Porque se você tivesse um bairro constituído, regular, formal, você jamais conseguiria colocar um aterro sanitário naquela proximidade que está do lixão. Existe uma norma ambiental que prevê que você não pode ter aterro sanitário a menos de 1.500 metros de um núcleo urbano. Então, a nossa questão com o lixão, ela começa com a parte mesmo dos governantes, né? Onde eles não atendem o direito, que é o direito à moradia, né? Que, na verdade, a gente não se sabe se é direito, mas o direito que a gente tem que pegar à força não é direito, né? Por exemplo, aqui se eu for fazer um financiamento qualquer, minha casa não serve como garantia, porque não tem documento. E a gente admira muito essa história da Curitiba como uma cidade de primeiro mundo, a cidade mais inteligente do mundo, que é a propaganda que a gente vê na televisão todo dia, e os caras usando isso para, mais uma vez, dilubriar o nosso povo, a simplicidade do povo, nossa juventude, que às vezes não conhece toda a realidade. Então, querem matar o pessoal no cansaço. Hoje a gente vê aqui a nossa região com várias ocupações que tem por aí. É um exemplo do que a gente está falando, do que a gente está fazendo. Curitiba não é a cidade de primeiro mundo. É o centro da cidade, é bonita, é limpa, a gente respeita isso, mas a periferia da cidade deixa muito a desejar para a situação do povo. Então, como que você consegue
um comprovante de residência, uma questão de trabalho, mesmo vários benefícios. A gente acompanha várias comunidades que são ocupações irregulares, então, por exemplo, tinha que acessar benefício, para isso tinha que regularizar imposto de renda, para isso precisava de um comprovante de residência. E aí a pessoa fica naquele mar da burocracia sem ter muito acesso. Então, essa é uma realidade comum às ocupações irregulares. Ninguém, em momento algum, alguém se pudesse escolher isto, escolheria estar naquela condição. Né? Porque partindo do pressuposto da dignidade humana, né? Que é o mínimo necessário para a pessoa ter uma moradia, não precisa ser luxuosa, mas segura, confortável e dentro da necessidade dos seus moradores. Né? Que só esses 3 pontos já são suficientes para eu dizer que não é. Né? E fora as outras condições de saneamento, de energia elétrica, de abastecimento de água, todas as outras problemáticas que vêm agregadas a essa condição de indignidade de moradia, de habitação. Barracos, né, sem rua, sem calçada, sem saneamento básico, sem nada. E isso leva 30, 40 anos. Na verdade, algumas coisas que nós temos hoje aqui na vila, que eu digo no Sabará, foram conquistadas pela própria população. Né? Vocês podem andar por aí para ver como são as calçadas nossas aqui. Cada um fez o seu pedacinho de calçada, porque é como se aquela população não fosse contada na cidade. E não é. Aquelas famílias que estão lá não aparecem nos dados aqui da nossa região. Seja por questões de posto de saúde, do número de escolas e creches aqui da região. Não se conta essa população como uma população que tem direito a ter acesso a esses bens que são públicos. Existem problemáticas sérias que a população, as famílias foram se organizando como podiam. Agora, como eu acompanho aquelas ocupações também, a instalação delas, que foi todo um movimento, né, para que fosse feita aquelas ocupações, foi na busca de ter um pedacinho de chão e ter uma casa própria. Esse é o sonho das famílias, esse é o sonho das pessoas. Só um exemplo é a unidade de saúde. Nós temos uma unidade de saúde aqui, que desde o começo atende toda essa população e agora tem que atender toda aquela população. Claro que daí vem a luta daquele povo para ter uma unidade de saúde mais próxima lá, porque essa daqui, além de não ter profissionais, de ter um número irrisório de gente para atender da rede pública, não comporta. E isso nem se fala em relação à creche, o quantitativo de crianças e tal que nós temos aí, uma creche lá no Corbélia e outra aqui, a Itacolomi, não tem. As escolas, as crianças têm uma lá no Corbélia, que é pequena, elas têm que ir para outros bairros a pé, tá entendendo? Distâncias que nós adultos, de repente, não daríamos conta. A gente fica assim, entristecido com essa invisibilidade. E não é só a invisibilidade que é o que preocupa, porque uma coisa é ser excluído, outra coisa é ser invisível. O excluído, ele ainda é percebido. O invisível, ele não conta. Meu nome é Stephanie, eu tenho 22 anos, sou moradora aqui da Tiradentes 2, ajudo aqui a cozinhar aqui para as famílias, para as crianças, fazemos lanchinho aqui para eles também, né? E aqui o meu apelo hoje fica em questão das escolas para eles. A deslocação deles é muito longe. Tem mães que não têm condições de pagar uma condução para o filho ir até a escola, né? Que é bem longe. E aí eles acabam faltando, se prejudicando, né, na renda deles, que aqui a maioria das famílias são dependentes do Bolsa Família. E se tiver muita falta é cortado esse benefício e as famílias ficam sem o que fazer, né? A gente queria que o povo olhasse pelas famílias das comunidades, das periferias, que vesse isso, né? Que a gente precisa também disso. As crianças não podem ficar sem estudo. O estudo pra gente é tudo nessa vida. E esse trajeto da escola deles é longe. A gente, mãe, que tem que levar, não tem como deixar eles ir sozinhos. Tem algumas mães que deixam ir, né? Mas corre o grande risco, né? De ser sequestrada as crianças, porque é o que
tem bastante, né, nos noticiários aí, que sequestra as meninas, os meninos. Então, esse é o grande risco e as mães não deixam as crianças ir sozinhas para a escola, né? Que é isso. Dolorido, né? É, dolorido. As crianças sofrem muito bullying. Nós temos muita criançada aqui na região, que se automutila, que usa droga precocemente, que tenta suicídio. E daí você vai ver, não tem uma estrutura nessa cidade inteligente, a mais inteligente do mundo. Não tem psicólogos nos postos de saúde. Não tem estruturas de atendimento nas escolas, psicopedagógicas. Tem reforço. Não resolve. O problema é mais embaixo. Então, assim, nós temos estruturas que não se falam. Está entendendo? A saúde não fala com a educação, que não fala com a assistência social, que não fala com o urbanismo, que não fala. Cada coisa estagnada, procurando recurso, querendo mostrar coisa, quando é no fim, não dá em nada. Porque não é efetivo, não dá resultado, quando cada um vai fazer aquilo que quer. Quando vocês sobem no ônibus de maneira civilizada, quando vocês guardam o papel no bolso para não jogar no chão, quando vocês cuidam das árvores para que não sejam vandalizadas, quando vocês cuidam do parque como se fosse a sua própria casa, quando vocês plantam hortaliças e legumes nos canteiros e nas hortas urbanas de Curitiba, quando vocês fazem do nosso mercado municipal o mais limpo do Brasil, quando vocês cuidam das nossas ruas e do nosso saneamento básico e fazem de Curitiba a cidade mais limpa do Brasil, quando vocês nos ajudam a plantar 100 mil árvores por ano, quando vocês acendem luzes, quando vocês zelam pelo rosto da cidade, quando vocês cuidam do patrimônio histórico, quando vocês ensinam as crianças, quando vocês amparam os idosos, quando vocês telefonam para o 156 para recolher os moradores em situação de rua, quando vocês oferecem comida nas mesas solidárias, gratuita, compartilhada com todo o povo, quando vocês me pedem que haja uma ceia de Natal só para os pobres, quando vocês acendem luzes no seu coração e se tornam também luz de Curitiba e luz do Brasil, vocês são inteligentes. Viva a inteligência de Curitiba, que é toda ela emocional. Por isso eu também, embora prefeito chamado inteligente, estou chorando de emoção. Eu acho que é muito importante que a gente situe, né, essa questão da cidade modelo, né, Curitiba enquanto cidade modelo, que vai desembocar em vários outros problemas. Então, a gente tem uma cidade que é muito conhecida, né, nacionalmente por ser uma cidade de referência no planejamento urbano. Mas ela é conhecida pelo planejamento urbano, mas ela não é conhecida pelo plano habitacional, né? Porque uma coisa é você ter um planejamento urbano do centro, um planejamento urbano de alguns parques, de algumas praças que permeiam a cidade. Outra coisa é você pensar no planejamento de habitação. Eu acho que um dos grandes problemas de Curitiba é a habitação, né? O nosso reflexo aqui do Sabará, enquanto é uma região de ocupação há 30 anos, nós não temos documento na nossa casa, então a gente ainda vive em uma área de ocupação. E a gente percebe que até hoje a prefeitura não dialoga com a gente sobre essa questão, né? Nós temos intenção de regularizar nossos documentos, enfim, justamente para poder também contribuir com a cidade, né, financeiramente. Mas a gente não sente isso por parte da prefeitura, justamente porque a prefeitura de Curitiba, ou talvez essas pessoas, ou esse pensamento curitibano, só identifica as potencialidades, mas esquece aí as suas fraquezas.